Radioatividade na medicina. Trabalho de educação inclusiva. Discentes Marilúcia, Letícia, João e Márcia. Radioatividade e suas interfaces. O uso da radiação na medicina teve início em 1895, com a publicação do artigo sobre uma nova espécie de raios. Um físico alemão comentou a descoberta do raio-x e sua capacidade de produzir fotografias internas do corpo. A nova técnica marcou o nascimento da radiologia médica, representando um progresso. A partir daí, não era mais necessário realizar cirurgias exploratórias para diagnosticar doenças. A medicina nuclear utiliza materiais radioativos para fins diagnósticos e terapêuticos, por meio de substâncias contendo baixas quantidades de radiação, radiofármacos. Essa especialidade dá suporte à cardiologia, neurologia, hematologia, dentre outras áreas. Enquanto as radiografias focam em características anatômicas, a medicina nuclear se concentra no funcionamento dos órgãos e sistemas. Uma das aplicações da medicina nuclear é no tratamento do câncer, determinando o tipo e extensão de tumores. A partir desses dados, especialistas podem tomar decisões assertivas sobre tratamento e alívio de sintomas. Além do câncer, doenças como embolia pulmonar, infecções agudas e infarto do miocárdio são diagnosticadas pela medicina nuclear. Alguns radiofármacos também servem para combater dores nos ossos, hipertireoidismo ou para tratar o câncer na tireoide. Alguns tipos de radiação usada pela medicina nuclear são as radiações ionizantes e não ionizantes. As radiações ionizantes têm origem no núcleo do átomo, contendo alta quantidade de energia, são capazes de provocar a perda de elétrons, alterando o estado físico dos átomos em um processo que se chama ionização. Os raios-x são exemplos de radiação ionizante. Os tipos utilizados pela medicina nuclear são as radiações alfa, beta e gama. Partícula beta corresponde ao elétron emitido pelo núcleo do átomo estável. As partículas beta têm alta velocidade, cerca de 270 km por segundo, mas sua capacidade de penetração no tecido humano é de aproximadamente 1 centímetro. Por isso, elas podem causar danos superficiais à pele, mas não aos órgãos, a menos que sejam ingerida ou inspirada. Partículas alfa. É formada por duas partículas subatômicas positivas, prótons, e duas neutras, nêutrons. Por isso, massa e carga elétrica maiores que as partículas beta, mas atinge uma velocidade menor, cerca de 20.000 metros por segundo. Portanto, sua capacidade de penetração é baixa, não costuma ultrapassar a camada externa das células mortas acima da pele. Radiação gama. Depois de emitir uma partícula alfa ou beta, o núcleo instável de um átomo produz ondas eletromagnéticas, que constituem a radiação gama. Assim, com os raios-x, os raios gama têm alta velocidade, chegando a 300.000 km por segundo. Portanto, apresenta grande poder de penetração em diversos materiais, inclusive no corpo humano. Benefícios do uso da radiação na medicina. Desde a descoberta da radiação ionizante, profissionais da saúde podem obter imagem interna do organismo, sem recorrer à cirurgia exploratória.
Essa possibilidade resultou na preservação de inúmeras vidas ao longo dos anos. Afinal, o risco de uma operação é muito maior que o teste radiológico. Monitoramento, tratamento de doenças de forma não invasiva são outras vantagens do uso da radiação na medicina. Riscos do uso da radiação na medicina. Quando há baixa exposição, praticamente não existem efeitos colaterais graves. Ocasionalmente, pode ser alergia leve ou vermelhidão na parte exposta aos raios e partículas. Isso explica porque muitas vezes é benéfico realizar exames e tratamento com radiação. O problema é que ela tem efeito cumulativo. Em outras palavras, após períodos de exposição, a radiação ionizante pode até alterar o DNA das células, aumentando o risco de desenvolver doenças, como o câncer. Esses perigos levaram instituições como a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde a alertar a população em geral. A OMS elaborou documentos informativos a fim de reduzir a exposição da radiação. Principais exames com o uso da radiação na medicina. A radiografia de uma fratura talvez seja o exemplo mais popular do uso da radiação na medicina. Mas a radiologia médica é uma das áreas que evolui com maior rapidez e conta. Atualmente, com técnicas avançadas, poucos anos após a descoberta da radiografia, foi inventado o tomógrafo, seguido pelo aparelho de ressonância magnética. Mais atual, a medicina nuclear também faz parte do uso da radiação ionizante. Radiografia de raio-x. Utiliza raio-x para registrar uma espécie de fotografia interna do corpo. Uma de suas principais limitações é a captação em somente 2 dimensões, mostrando estruturas anatômicas sobrepostas. De qualquer forma, o teste continua sendo útil para diagnósticos simples, principalmente quando envolve tecidos mais densos, como os ossos. Esses tecidos aparecem com maior nitidez nas radiografias, pois absorvem mais radiação. Partes moles, como os órgãos, absorvem menos radiação, aparecendo em tons mais escuros nas imagens. Tomografia computadorizada. Também usa raio-x para mostrar partes internas, mas as imagens geradas são transversais. O aparelho utilizado no teste tomógrafo possui um tubo que gira 360 graus em torno do paciente, colhendo imagens em cortes de uma mesma estrutura anatômica. Esses registros podem inclusive ser sobrepostos para formar imagens em 3D. Ressonância magnética nuclear. O equipamento utilizado na ressonância magnética usa um campo magnético e ondas de rádio para gerar imagens de alta resolução. A RM é particularmente eficaz para visualizar partes moles e áreas como articulações. Outra vantagem é que o exame não usa radiação ionizante, podendo ser realizado em gestantes sem riscos ao feto. Medicina nuclear. Cintilografia é um dos principais exames da medicina nuclear. Usando substâncias que emitem sinais detectados pela câmara de cintilação, o teste revela pontos afetados por patologias.
quando é realizado no coração, por exemplo, mostra áreas com isquemias, obstrução do fluxo sanguíneo. Em um paciente com câncer, a cintilografia aponta metastases ou retorno das células doentes após uma operação. Mamografia, também conhecida como radiografia das mamas. O teste usa raio-x para monitorar alterações no tecido mamário. Devido ao baixo custo, simplicidade e disponibilidade, a mamografia é o principal exame de rastreamento do câncer de mama em vários países. Especialistas recomendam que as mulheres sem histórico da doença realizem uma mamografia anual a partir dos 40 anos de idade.